focada em estudar pro Enem, porque eu não tô estudando pro Enem, eu tô estudando pra outra coisa. Mas eu vou assistir e vou estudar. Você vai fazer o quê, Camila? É uma longa história ainda, mas eu vou fazer concurso. Aí eu não vou fazer Enem. O ensino médio, né? Vai fazer o quê? Eu vou fazer concurso militar, que no caso, quando eu sair, eu já saio com superior. É um caminho, né? Aí por isso que tipo, eu não foco muito em sociologia, filosofia, porque não tem. Sempre essas disciplinas sendo relegadas a segundo plano. Não é, Robert? Ainda tem um novo ensino médio para tentar sepultar, mas eles vão ver os dele. Não, o novo ensino médio tá parecendo ficção científica. Com certeza. Jonathan do Vale, grande Jonathan do Vale, apresento-lhe a turma de Informática 4, com meus queridos alunos, a grande Camila, grande Alisson, grande Robert, fã de Olimpíadas, Cauã, Fernanda, William, Ivna, ele, paraibano, aí, né? Será um professor, nos acompanhará, né? A vocês não, mas as outras turmas, né? Essa disciplina de sociologia, né? Que ele é um professor substituto, né? Aí ele vai ficar com algumas disciplinas, aí eu vou ficar com outras, né? Informática 4, vocês vão ficar comigo ainda, né? Para alegria ou tristeza. Aí eu não sei, depende de vocês. Alguns podem ficar felizes, outros, pô, esse professor chato ainda, vai ficar aqui, queria que fosse o outro, mas vocês vão ficar comigo. Informática vai ficar comigo ainda, né? Então, gente, ele vai nos acompanhar por no mínimo um ano. Aliás, vocês não vão nem conhecê-lo pessoalmente, né? Porque são 6 meses o quarto ano. Então, só o pessoal do terceiro ano mesmo que vai ter a oportunidade de conhecer. Mas vamos que vamos, né? Seguir lá, né? E aí, Robert? Você vai ficar ainda comigo, viu, Robert? Tomando aula comigo, obviamente. A Alisson também, Camila também, viu? Aí, se vocês gostaram ou não, aí já são outros 500. Porque esse quarto ano, vamos nos preparar. Gostou. Camila sempre tentando me enrolar. Desde o terceiro ano, Camila. Desde o terceiro ano, Camila nessa enrolação. Vamos lá. Eu sou sincera, professor. Vamos lá, gente. A gente estava falando sobre moda de produção, trabalho e desigualdade social, né? É, isso mesmo. Falamos sobre comunismo primitivo. A turma de vocês não consegui fechar, as outras duas eu consegui. Então, comunismo primitivo, modo de produção asiático, acho que já falamos. Aí ficou faltando o escravismo, feudalismo, capitalismo, né? Esse vai ficar mais fácil de apreensão, porque é uma sequência, quase que uma sequência lógica de desenvolvimento, né? Lógica e histórica, né? Como eu digo, obviamente, não é uma coisa que os escravos, os senhores de escravos lá na Roma Antiga, etc., dormiram, no outro dia acordaram e era uma opressão feudal. Não é isso, né? É um processo que dura séculos, lutas, né? De avanços, retrocessos, etc., tanto do escravismo, feudalismo, no capitalismo também, né, gente? São processos históricos que duram séculos.
Então você tem lá o escravismo, né, que existiu lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, também existiu aqui no processo, no período colonial, mas no período colonial tinha uma particularidade, né? No período colonial ele já se desenvolve concomitantemente com os primórdios dos modos de produção capitalista lá na Europa, né? Então ele funciona basicamente, como Marx fala, como um processo de acumulação de primitiva para justamente ser, vamos dizer, entre aspas, né? A riqueza daqui foi a financiadora de boa parte da Revolução Industrial. Mas vamos pegar a Roma Antiga, né? Que a Roma Antiga da destruição do, do Império Romano do Ocidente, né? Que você sabe, vocês aprendem lá a história, né? Que se dividiram, né? No final, aí ficou o Império Romano do Ocidente caiu, ficou lá o Império Romano do Oriente. Tá? Mas não interessa o Império Romano do Ocidente, né? A relação de trabalho, né? Essa relação dos escravistas, elas se caracterizam basicamente por duas classes, pela existência de duas classes, né? Que são os senhores e os escravos. Né? E algo que vai diferenciar e vai ser de fundamental importância para o entendimento dessas transformações históricas é que os escravos, diferentemente dos servos, eles não detinham os meios de produção e também não eram donos de parte alguma daquilo que produziam. Então, ele produzia tudo do senhor. Os escravos, obviamente, eles ficaram com o resto, né? Do que era produzido, né? Que o mínimo para a sobrevivência, né? O mínimo para a sobrevivência e essa sobrevivência entre aspas, né? Que era um tipo de condições de vida, condições humanas muito precárias, né? Vide a forma como os escravos, os negros que foram escravizados aqui viviam. Então, era uma relação muito diretamente relacionada com o poder, né? Não existia mediação, vamos dizer assim, do direito, não existia mediação de nada, era uma dominação direta, né? Os senhores dominavam os escravos, etc. Né? E acabou, né? Afora as outras diversões dos romanos, né? Os escravos iam lá no Coliseu lutar com o leão, lutar entre si, né? Então era uma situação bem difícil, um processo muito grande de desumanização. Então, os escravos, tal como ocorria aqui no Brasil, na América Latina colonial, os escravos, por sua própria condição de trabalho, eles não tinham interesse nenhum de aumento de produtividade, de desenvolver tecnologia, etc. Não interessava para ele, porque se ele fizesse isso, toda a riqueza produzida ia ser para o senhor, né? Ele não ganhava nada, não ia melhorar em nada a vida dele, então ele trabalhava realmente porque ele era obrigado a trabalhar através da mediação da violência, muitas das vezes, né? Então, desse processo, gente, vai surgir uma situação histórica para o modo de produção escravista, que ele vai ser algo que vai aparecer tanto na Roma antiga, quanto aparecer na Grécia, quanto aqui, né? O aumento de riqueza, né? A possibilidade de aumento de riqueza material, vai se dar basicamente através de uma só variável. Qual é essa variável? A conquista de novos escravos. Então, se o aumento da produtividade não é relacionada com o aumento do desenvolvimento técnico e tecnológico, né? Qual a única possibilidade? Expansão territorial. Então, você expande Roma, né? Consegue mais escravos, né? Que todos os habitantes das áreas que os romanos conquistavam se transformavam imediatamente em escravos.
e adquire novos territórios, né? Para plantar, etc., fazer comércio e tal. Mas, fundamentalmente, o aumento da riqueza era proveniente da conquista de novos escravos, tal como ocorre aqui, né? O aumento, ela se dava porque você tinha um comércio muito intenso de escravos, lógico, e pela abundância de terras, né? Mas não era mediada pelo desenvolvimento da tecnologia. Esse processo ocorre, Roma chega ao apogeu, né? O maior império da história da humanidade, né? Que as pessoas falam, né? Historiadores falam, não sei se ainda é, se foi superada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, lá do século XIX e XX, mas foi um dos grandes impérios da história da humanidade. Só que aí causava um problema, né? Seríssimo. As contradições, né? Inerentes à sociedade escravista. Em determinado momento, o número de escravos era de uma quantidade muito maior do que senhores. Dizem que chegou a determinado momento, não sei se esses dados são verdadeiros, é que existia um senhor para 700 escravos. Imagine essa relação. A classe dominada sempre, ao longo da história, é muito mais numerosa que a classe dominante, óbvio. Em nenhum momento histórico, a classe dominante foi maior. Em nenhum O momento escravo histórico. também tinha escravo? Naquele período, não. Essa história de escravo ter escravo não é verdade. Isso é uma história que surge de alguns liberais mau caráteres, na verdade. Entre eles, agora, o tal do Olavo de Carvalho, né, aquele charlatão, que ele fala sobre que os negros africanos lá na África tinham escravos, etc. Tinha, mas eles na África eles não eram escravos. E a escravidão se dava basicamente por guerras tribais. A tribo que vencia escravizava aqueles que eram perdedores. Né? Então, a E a escravidão não era história, comércio. e a história Como... de que, tipo assim, falam que, por exemplo, um africano é escravo, aí ele deixa de ser escravo. E daí ele começa a escravizar outros. Tem essa história de Zumbi dos Palmares, etc. Essa história é de uma extrema-direita que quer recontar a história, nesse processo de falsificação da história que vai desenvolver agora no final da década de 2020, falsificação da história, recontar a história, essa extrema-direita. Então, é tudo em volta de muitas mentiras, muitos desconhecimentos, etc. Sim, aí você vai dizer, algumas tribos africanas escravizavam os derrotados, sim, escravizavam. Mas isso, de forma alguma, vai fazer com que o processo de colonização e neocolonização perpetrado pelos europeus, basicamente, né? Pelos europeus. Acho que os Estados Unidos não teve nenhuma colônia diretamente. Os Estados Unidos domina de outras formas, né? Mas colonização direta foi nos países da Europa. E vai ter como consequência uma tentativa desses caras da extrema-direita em tentar, obviamente, justificar ou atenuar o processo de escravidão do colonialismo e do neocolonialismo. Eles vão falar assim, olha, os negros também faziam isso. E por que vocês estão jogando a gente? É de um mau caratismo tremendo. É como se você falasse pro juiz, se fosse julgado por um assassinato qualquer, você fala, opa, juiz, o Brasil tem 40 mil assassinatos por ano, por que você está jogando o meu? Aí você fala assim, tem 40 mil assassinatos, sei lá, 30 mil fica sem julgamento, sem conhecimento, etc. Ou 20 mil, 10 mil, etc. Uma quantidade qualquer. Você fala, mas, sei lá, 60% nem são julgados. Por que você está me julgando? Faz sentido? Não faz sentido. Ao mesmo tempo que é isso, eles escravizaram, então, o seu processo de dominação e de violência vai ser atenuado porque eles também faziam? É isso que você está querendo dizer?
É mais ou menos essa lógica argumentativa que eles fazem, né? Professor, Oi. também tem aquele pessoal que diz, porque essa questão da escravidão era porque os negros, os próprios negros vendiam, né, para os brancos os É, negros. É é. tido uma forma, né, de tipo deixar os brancos como os coitadinhos da história, né? Não, tipo, falar assim, ó, é como se eu estivesse falando, a humanidade é uma desgraça, todo mundo faz um monte de barbaridade, e vivemos numa imensa barbárie, que é a humanidade. Então, eles faziam, a gente também pode fazer. É uma barbaridade, começa com aquele Leandro Narlock, se eu não me engano, né, que ele escreveu Guias Politicamente Incorretos. É um monte de barbaridade, um monte de verdade histórica, um monte de... É o tipo de, de, de produção, algum tipo de produção, das mais baixas possíveis da extrema-direita. Não tem rigor científico, não tem rigor metodológico, não tem uma definição conceitual precisa, não tem nada disso. Eles escrevem aquelas coisas justamente para justificar uma determinada visão de mundo, que é a visão de mundo que foi se tornou dominante. Eu vou até trabalhar isso no terceiro ano, quando você discute racismo, né? Mais provavelmente Rômulo discutiu com vocês alguma coisa sobre racismo, né? Que é uma visão de mundo que emerge no processo de dominação concomitantemente ao desenvolvimento do capitalismo. Só que lá você tinha, né, alguns teóricos, filósofos, etc., mais rebuscados, né? Você tinha os filósofos do iluminismo, né? Você tem o positivismo, apesar de todos os erros do positivismo, você tinha outros filósofos, né? Outros cientistas, tal, mas esses daí, eles são não pensadores, são mais picaretas, né? No sentido mais popular do termo, né? Você não aproveita nada, né? Nem como curiosidade histórica, se você fala assim, não, que eles, olha como pensava, não tem nenhuma importância e relevância. Ele só tem importância porque tem outras pessoas que compartilham com a mesma visão de mundo dele e pronto, né? Se identificam com o pensamento dele, né? Porque tem muito isso, né? Processo de identificação, né? O senso comum trabalha muito com isso, com identificação de visão de mundo, né? Mesmo que esteja errado cientificamente, ela vai continuar acreditando, né? Por isso que é o senso comum. Mas o senso comum também não é só erro, não, mas o senso comum tem muito dessa questão, né? Mas assim, no senso comum, embora tenha as coisas certas, não tem uma base científica, não tem uma base Mas assim, pra... não tenha, abstratamente, né? Porque essa discussão a gente tem que fazer no nível abstrato, né? Como eu falei com vocês, acho que falei, né? Falei? Sobre ciência, Sobre o ciência quê? comum? Acho que sim. Não, acho que sim, né? Não lembro. Acho que foi na primeira aula que eu vi. Que é. Então provavelmente eu não vou lembrar. Sim, porque tá no nível abstrato, porque eu falei, se eu falei, eu tô repetindo, né? Ciência tem várias concepções de ciência, né? Então, do ponto de vista abstrato, né, se retirando todas as particularidades, né, ciência tem conceitos, né? Você tem lá a definição de conceito, né? Modo de produção é isso. Pá. Esse é o significado, né? Você tem um processo você tem uma teoria, algumas, por exemplo, uma tradição mais positivista, né, de construção de hipóteses, né? A definição de um método científico, né, tal. E a questão da empiria, né? Tem o crivo da empiria, você tem que pôr a prova, né, que você está falando, os estudos e tal. Não pode ser aquela coisa doida, né? Mas a ciência também tem erros, mas a ciência tem erros por quê? Porque a ciência, ela é uma objetivação humana que ela nasce, se desenvolve
justamente no processo de desenvolvimento e nascimento do modo de produção capitalista, né? As ciências particulares dessa divisão. Então, ela vai carregar em si as contradições dessa sociedade. Então, não há questão de construção de conhecimento neutro, que é um dos mais mito do que realidade, né? A construção do conhecimento, a ciência seria espaço de discussão neutra, que o cientista estaria para além das contradições sociais, das lutas de classe, de gênero. Não é isso, né? Não é isso. Né? Quando você vai estudar a fundo a ciência, né, a filosofia da ciência, etc., você vai perceber que não está isso. Né? Mas não é nem nesse sentido, Gessé, né? Não é nem nesse sentido, Gessé. Lógico que tem a discussão sobre a ciência e tal, né? Mas há mais o consenso, né? Sobre o aquecimento global. Mas tem os cientistas são mais que negam isso, que são bem desacreditáveis e geralmente, né? Geralmente não. Sempre eles têm algum tipo de financiamento com algumas grandes corporações do petróleo, etc. É um exemplo, mas o exemplo melhor, Gessé, é o que acontece na área da economia. Porque na área, por exemplo, da geografia, climática, etc., você tem quase que um discurso realmente que está quase consensual, né? Mas da área da economia, não. Da área da economia era, né? Agora está havendo algum tipo de mudança, mas aqui no Brasil ainda, e em alguns outros países, o discurso dominante é o discurso errado. É o discurso errado, empiricamente errado. Não tem nada que se aproveite. Nada. Nada de certo. E, no entanto, aqui é o discurso aceito. Por quê? A ciência econômica é a ciência mais, vamos dizer assim, a ciência por excelência do capitalismo. Né? A gente discutiu um pouco sobre o capitalismo, como o capitalismo senta a estrutura social vai ser toda, vai se relacionar, vamos dizer assim, vai ter seu centro mesmo de gravidade, né? As atividades econômicas, o trabalho, né? E a produção de riqueza, o acúmulo de capital, e etc. Então, a economia vai ser a ciência por excelência, aquela ciência. Se a gente pegar um livro de história, se algum alienígena vier estudar um pouco a história da humanidade, do planeta Terra, se você pudesse definir uma ciência que caracterizaria o modo de produção capitalista, é a economia. Então, a economia está muito vinculada aos interesses das classes dominantes. Então, já você vê muito isso em economia, principalmente aqui no Brasil. Mais do que essa questão do aquecimento global. Você vê em economia, se você ligar a Globo News, deve estar falando alguma coisa sobre isso. Alguma informação errada. Se você for ler o jornal, se você for nas faculdades de economia, né, aquelas lógicas nojentas, né? Estou falando de ciência, aquelas matemáticas, aquelas... se você tiver oportunidade, se você for, esse cara vai falar, estou falando de ciência, a matemática é neutra, não sei o que. Não, meu Deus do céu. Aí vocês já viram, né, eles falando aqui no Brasil. Por que o teto de gastos tem que ser defendido? Porque imagine você e sua família, você só gasta o que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai à falência. Oh, meu Deus do céu. É porque os meios de comunicação aqui no Brasil eles são meios de manipulação. Eu sempre falo isso, né? Sempre falei isso, é meio de manipulação. A gente não tem espaço democrático para participar. Devia ter um espaço, né, para a gente estar aqui e falar assim, então você quer fazer essa comparação, quer dizer que eu, dentro de minha casa, eu tenho uma máquina para imprimir dinheiro. É isso que você quer dizer. Então você quer dizer que lá em minha casa, eu mesmo defino os juros que eu vou pagar lá do cartão de crédito. Aí você vai dizer, então você quer dizer que eu tenho a possibilidade de vender títulos da dívida pública e financiar meus gastos.
Então não é igual ao orçamento doméstico, rapaz. Deixe de conversa fiada. Mas eles têm esse discurso e geralmente, Gessé, olha, a modernidade burguesa foi um avanço, eu considero um avanço, né? Tem outras correntes sociológicas que dizem que não avança, etc. Também eu considero um avanço para o que era, tal. Mas tem um problema seríssimo, é o fetiche da ciência, né? A religião vai perder a importância, vai ter um fetiche da ciência. Qual é esse fetiche da ciência? O termo especialista, o termo cientista, o termo economista, etc., ele vai ter um peso muito grande no processo de legitimação de determinados interesses de grupos sociais particulares. Quando alguém chama um... Olhe para isso, né? Se vocês, como um exercício de curiosidade, etc., de pesquisa científica, se vocês acompanharem uma semana dos noticiários de economia na Globo, ou na Band, etc., eu vou dizer a vocês, sem medo de errar nenhum, que 99% aproximadamente dos entrevistados economistas vão ter 3 características. Ou ele vai ser chamado como economista do mercado financeiro, ou ele vai ser economista, professor ou alguma coisa ligada à Fundação Getúlio Vargas, ou ele vai ser o economista ligado ao INSPER. Sem medo de errar. Você vai ter uma outra voz dominante, alguma coisa assim, mas basicamente vai ser isso. Que são, primeiro, o cara do mercado financeiro. O cara vai defender os interesses do mercado financeiro. Os interesses do mercado financeiro não necessariamente são nossos interesses. Não necessariamente não. Não são nossos interesses enquanto classe trabalhadora. A FGV, a parte de economia, é um antro de neoliberais à la Paulo Guedes. Ou seja, totalmente ultrapassados. E o INSPER foi fundado, um dos fundadores do INSPER, se não estiver enganado, é Paulo Guedes. Aí o cara vai falar, porque eu quero economista, tal, aí bota lá na legenda, doutor, não sei aonde, tal, professor, não sei aonde. Aí, isso impacta no indivíduo que está assistindo. Ele fala, pô, o cara é estudante estudou economia, fez mestrado em economia, fez doutorado em economia, ele não pode estar falando alguma coisa para querer me enganar. Então, falando, pô, ele tem uma legitimidade no processo de fala, né? Aí você tem essa legitimidade no processo de fala, de manipulação da subjetividade, e você tem algo a mais. Você tem algo a mais o quê? O próprio senso comum se tornou um senso comum que reproduz exatamente, Jessé, exatamente, né? Um próprio senso comum que reproduz toda essa ideologia capitalista. Aí você junta as duas coisas. Aí você vai dizer, no senso comum a gente já tem esse tipo de conhecimento, né? Que é conhecimento que não é sistematizado, etc., mas tem esse conhecimento. Aí você casa com esse conhecimento, com esse discurso tudo. Você fala assim, pô, aí você vê isso, né? Saber imediato, aí você vai dizer, o cara, meritocracia, parará, empreendedorismo e tal. Aquela propaganda do empreendedorismo que a Globo passa, né? Pô, esses caras são especialistas, né? É uma maravilha, né? Poxa, linda, velho, aquela superação das pessoas, né? O cara trabalhando, etc, etc. Ela só não conta que esse processo é um processo que, por exemplo, 10, 9 se quebram. E o outro que sobra, ele consegue sobreviver. Ela não conta que esse processo de empreendedorismo é uma saída individual para a política econômica que ela própria defende. Com a reforma trabalhista, com Temer, que essa reforma é só ter força de... É isso mesmo, só ter força de vontade que você vai, né? Aí você tem a reforma trabalhista que destruiu o mercado de trabalho no Brasil. Destruiu.
Destruiu. A pandemia, ela vai intensificar uma tendência que vinha anterior a ela. Anterior à pandemia, o índice de desemprego estava altíssimo. Então, não é ela que cria, ela potencializa. Entendeu? Destruiu a renda per capita do Brasil, do brasileiro, né? Parte do brasileiro está abaixo de R$ 1.000. Então, a tendência que já existia. Então, ela faz isso. Retira isso, né? Aí você tem a reforma administrativa, a PEC do teto de idade. Tudo isso ela vai, porque é empreendedorismo. Aí você vê a reforma trabalhista que fez com que o salário, a massa salarial diminuísse muito, né? Principalmente do setor privado. Por isso que eles querem aprovar a reforma administrativa, que eles querem precarizar o servidor público, porque o servidor público ganha um pouco mais, tem estabilidade, tem isso, eles querem fazer o quê? Demitir. Por isso que eles querem aprovar a administrativa. Aí o cara vende a ilusão do empreendedorismo, como vai sair. Mas empreendedorismo, o cara pressupõe uma venda, né? O cara pressupõe que tem um mercado consumidor para vender aqueles produtos, mas o mercado consumidor está decaindo. Aí como ele vai ter sucesso se as pessoas não têm dinheiro para comprar? Aí ele vai falar, a culpa é minha. Aí tem todo aquele processo de individualização da culpa, né? A culpa foi minha, a culpa é isso, mas não, a culpa é do sistema. Só que o sistema é muito poderoso, ele falar assim, só se dá mal quem quer, só se dá mal quem se esforça. A gente tinha que botar todo mundo, esses caras todo mundo paredando, velho. Não tem para onde sair. Né? Eles criam condição de depreciação da vida do trabalhador. E eles vendem a saída como uma saída individual. Não vai sair. Não vai sair. Aí o cara vai lá e não dá certo. Não dá certo por quê? É porque ele não soube trabalhar? É porque ele não soube vender? Não. É porque as pessoas estão sem dinheiro, gente. As pessoas não têm dinheiro. Isso, mas vamos voltar aqui à aula, que a gente já desviou da aula, vamos voltar à aula, né? A gente vai chegar no capitalismo. Aí o capitalismo, o escravismo é isso. Então, para que os senhores, os donos de escravos lá romanos, conseguissem manter estável aquela sociedade, ele tinha que ter alguns outros mecanismos, né? Que Marx e Engels vão chamar de Estado, né? Propriamente dito. Ele vai ter que ter uma burocracia grande, relativamente grande, porque é uma burocracia grande para administrar a cobrança de impostos, né? E outros elementos. E essa cobrança de impostos ia basicamente para qual finalidade, né? Qual finalidade? Financiar o exército. Para que financiar o exército? Para justamente manter aqueles escravos com rédea curta, né? Manter aqueles escravos lá na calma, né? Porque a dominação escrava é direta, gente. Não é igual a dominação no capitalismo, que a gente vai ver essa diferença, né? Quando a gente vai falando no capitalismo, é direta. Então, muitas vezes, é através da violência direta. Muitas vezes não. Basicamente, através da violência direta. Então, eles tinham... Roma vai se expandir. Vai ter um momento, gente, que o contingente de escravos fica muito grande. Então, a necessidade de ter um exército, uma burocracia estatal é imensa. A necessidade de ter um exército, uma burocracia grande. O que vai acontecer isso? A classe dominada é, numericamente, bem menor que a classe trabalhadora, inclusive dos funcionários públicos e do exército. Vai ter um momento que o quantitativo de senhores não é mais suficiente para financiar a burocracia e o exército. Chega um momento que o exército está muito grande que não se tem mais dinheiro.
Aí, hoje em dia, se você perguntasse para um economista, ele ia dizer, a crise romana foi oriunda do excesso de gastos públicos, né? Se tivesse a austeridade fiscal, não ocorria. Ocorria do mesmo jeito. Né? E foi a necessidade da própria lógica do modo de produção escravo, né? E aí eles não conseguiam mais pagar funcionários públicos, o exército ficava descontente, o que é que acontecia? Caos. Caos, os bárbaros entravam, saqueavam, etc. Aí, final dessa história. Roma cai. Roma do Ocidente, né? Roma cai, Roma do Ocidente. Olha o filho de Jonathan aí, gente. Mande bom dia para ele. Bom dia. Aí... Bom dia, filho de Jonathan, que não tá ouvindo porque ele tá no fone. Não foi. Aí bom dia, pequeno, que não tá ouvindo. Aí ocorre isso, acaba. Então, aquela toda a grandeza do Império Romano acaba. Aquelas cidades gigantescas, coliseus, etc. Os bárbaros entram lá. Os bárbaros todos que não eram romanos, né? Os bárbaros entram, dominam, etc. Aí esse processo é longo, século, e é um processo em que, gente, não há classe social específica que dirigiu esse processo histórico. Foi basicamente acabou. Então, é um processo histórico que dirigiu o mundo. Então, você tinha aquela toda insegurança, né? Lá na Europa, tal, né? Aqueles bárbaros, não sei o que eles chamavam de bárbaros, né? Toda aquela insegurança. As cidades praticamente desapareceram. Aí emerge disso o sistema feudal, o modo de produção feudal, que é um modo de produção baseado no campo, né? Principalmente em propriedades feudais autônomas, tanto do ponto de vista econômico quanto militar, na relação entre servos e senhores feudais, né? Tal, né? Não existia mais grandes cidades, o comércio praticamente morre, né? Então a atividade econômica, ela basicamente tem uma retração enorme em relação à efervescência e grandeza da Roma antiga. Aí você pergunta assim, poxa, então foi complicado aquele período histórico. Foi complicado, óbvio. Muito complicado. Né? Muito complicado, né? Só que, do ponto de vista das relações de trabalho, aquilo que, no primeiro momento, foi uma dificuldade e um retrocesso, ela, a longo prazo, ela se mostrou fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Você sabe que da relação de senhores feudais e escravos, e servos, os senhores feudais tinham em suas mãos meios de produção, eram donos de fato do meio de produção, e donos de parte do que era produzido, etc. Eles produziam 100, por exemplo, 80% era para o senhor feudal e 20% ficava com eles. Né? Isso existia no escravismo? Não. O escravismo não existia. Gente, a gente está discutindo escravismo, modo de produção asiática, feudalismo e capitalismo, tendo sempre em vista que são modos de produção e que é a produção de excedente econômico, né? Como a gente discutiu na aula passada. Né? Nem sempre foi assim. Aí ocorre isso, num momento histórico vai passando séculos, vai ter aquela realidade, aquele realidade social que parece que não muda, né? Que é típica de parte das sociedades pré-capitalistas, né? Com a tradição fortemente, que influencia fortemente as relações sociais, o poderio da Igreja Católica, etc. Então, vai lá, tal. Só que, obviamente, as condições econômicas eram ruins, mas eles detinham o meio de produção, parte da produção ficava com eles. Isso, qual a consequência? Eles falavam assim, e se a gente melhorar um pouco nossos meios de trabalho? Nós vamos produzir um pouco mais. Pode ser que melhore nossa condição de vida, na verdade. Aí eles lá, né, trabalhando, melhoria, tal, melhora aqui, melhorou lá, isso durante séculos, né? Vai melhorando, chega um momento que eles
começa a produzir, já não mais produz 100, né? Produz, por exemplo, 150. Aí ele fala, pô, 100 fica, vamos supor, 100 fica com os senhores e 50 com a gente, né? Olha, de 20 parte para 50, né? Por causa só das melhorias técnicas, etc. Essas melhorias técnicas ocasionou um aumento de produtividade, vamos dizer assim. Vai ter que consequência, gente? Um aumento, uma melhoria nas condições de vida dos próprios servos e da população em geral. Aumentou a qualidade de vida, por exemplo, expectativa de vida, tal, melhorou, começou a surgir, a eles terem mais filhos, etc. Né? Os filhos passaram a sobreviver, a alimentação melhorou. Opa aí. Os filhos começaram a sobreviver numa quantidade maior, a expectativa deles cresceu, ao momento que há uma abundância de mão de obra ali em determinado feudo, né? Aí os caras não têm mais o que fazer, alguns são expulsos, etc. Não podia ser expulso, vocês sabem, né? O pacto lá, ele não podia expulsar. Os servos tinham direitos e deveres, os seus feudais direitos e deveres também, né? Ele não podia expulsar, mas tinha uma hora que a abundância, um excesso de mão de obra, os caras partam a milhão. Né? Os caras partindo a milhão e começaram a saquear, roubar, etc. E o excedente econômico voltou. Então, eles passaram a produzir mais do que eles consumiam. E esse excedente econômico, eles jogavam fora? Eles iam dar para o senhor? Não. Esse excedente econômico teve como consequência, além dos outros fatores, a possibilidade do ressurgimento do comércio, do ressurgimento das rotas comerciais, do ressurgimento das cidades. Lembrem-se, como era o nome dessas cidades que surgiam ali ao redor dos feudos, que foram crescendo, etc. Qual era o nome delas? Em Robert, Camilo, Alisson. Historicamente, eles se chamavam como, gente? Repete a pergunta, por favor, professor. Essas cidades que surgiram ali, lá próximos aos feudos, lá já... Seriam os burgos? Os burgos, exatos. Por isso que, obviamente, burgueses, né? Que foi quando surgiu a burguesia. Aí essas cidades se desenvolveram comerciantes, artesãos, os comerciantes foram enriquecendo, etc. Surgiu a classe burguesa. Qual o sentido disso tudo, gente? Lá, aquela característica que basicamente era, no começo, não influenciou diretamente no desenvolvimento do modo de produção feudal, a possibilidade de ser dono de parte do produto do seu trabalho e dos meios de produção, ao longo de séculos, de 500, 600, 700 anos, é o fundamento do desenvolvimento da burguesia e, posteriormente, essa burguesia destrói com o sistema feudal. E tem a questão histórica também, né? A crise que estava rolando e tal. Mas essa crise, ela surge justamente por causa disso, né? Porque a burguesia nascente, ela transforma aquilo tudo, né? Porque, e o feudalismo vai em crise. Também estava acontecendo... Acho que era a questão tava tendo uma doença, não lembro qual era, se era peste negra. Teve todo isso, mas essa peste negra, mas isso é mais acessório, não, teve uma importância histórica tremenda, etc., mas isso é uma consequência desse processo mais longo. Porque a peste negra destruiu, matou boa parte da humanidade, também foi matou boa parte questão da fome e tudo mais. Não, Camila. E a galera começou a sair dos feudos. Começou porque as cidades estavam ressurgindo, porque as cidades já eram grandes. A cidade grande. Você imagine a peste no auge da Idade Média. Os burgos eram distantes entre si. Eram bem distantes. Os meios de transporte eram precários. Então, a dificuldade da própria bactéria, que eu acho que é a bactéria que transmite, né?
através da pulga do rato, principalmente, elas não iam ter um vetor de contaminação muito grande. Quando a cidade ressurge, a densidade demográfica é maior, muitas pessoas vivem num espaço menor. Então, isso torna-se um ambiente propício para a disseminação da doença. Então, a peste bubônica ela só vai ter esse estrago todo porque as cidades já estavam renascendo. Por causa de todo esse processo histórico que eu falei. Entendeu? Aí você vai dizer, mas as condições de vida eram ruins. Eram ruins, óbvio, não se compara. Mas em comparação lá aos primórdios, já era um avanço. Entendeu, Camila? Então só tem aquele estrago porque as rotas comerciais já estavam bem efervescentes, lembrando que dizem que historicamente, né, que essa disseminação se dava basicamente por navios, né? Você tinha rotas comerciais, né? Os navios não tinham muita higiene na época, os navios vinham cheios de rato, etc. Entrava nas outras cidades, contaminava, aí aquele navio saía de um porto, ia para outro e levava a peste para outro lugar, porque as rotas comerciais já estavam ressurgindo, já tinham ressurgido. Aí, nesse movimento todo, surge essa burguesia. Aí, contrariamente à lógica do escravismo, na passagem do que se chama de sistema feudal para a burguesia, tem uma classe social que dirige esse processo político-econômico. A burguesia, ela é uma classe para si, não? Uma classe que tem consciência de classe, que age de forma consciente. Ela já tinha o domínio do poder econômico, né? Aquela divisão dos 3 estados, só que faltava ela o poder político. Aí emerge as revoluções chamadas revoluções burguesas, né? A Revolução Gloriosa americana, principalmente a francesa. Né? A francesa vai ser de extrema importância, porque ela vai dar um golpe, ferir gravemente a Igreja Católica. Né? Então, a religiosidade enquanto... a Igreja Católica enquanto aquela instância social que mais importante, que respondia a boa parte dos questionamentos sobre o mundo, do sentido do mundo, né? A visão de mundo. Então, o iluminismo começa já o iluminismo, né? E a Revolução Francesa dá um golpe profundo. Então, o Estado fica laico, né? Com o desenvolvimento do iluminismo, etc., vai passando, né? As explicações sobre o mundo vão se tornar explicações racionais, né? Aquela discussão sobre o surgimento da sociologia. A sociologia surge nesse ambiente, né, de racionalidade, de cientificidade. Liberdade, né? Então você quebrou aquelas correntes do privilégio, né? E igualdade também. Na fraternidade foi sempre o patinho feio da tríade da Revolução Francesa, né? Então a igualdade que todos são iguais, né? Que Marx e Engels vão falar isso no manifesto, né? Todos são iguais. Por que todos são iguais? Porque lá no período feudal, né, já com a burguesia, já a dominante, né, você tinha muito problema, né, de você entrar no território dominado por uma família de nobres, você tinha lá que pagar alguns tributos, aí você passava e para outro, você tinha que pagar outro, você passava para outro, tinha que pagar, e falava, porra, não, velho, pelo amor de Deus, tem que parar com isso, tem que uniformizar a cobrança de impostos e não precisa, tem que passar por não, é igualdade, filho. Aí nós somos iguais, não tem nada disso, não. Aí, a Revolução Francesa não muda do ponto de vista... Quer falar alguma coisa, Camila? Tipo, quando eu tinha falado sobre a questão da burguesia, quando eu estava estudando sobre a Idade Média, né, eu vi que, tipo, nessa época tinha acabado as invasões dos bárbaros, né? E por causa disso a população estava cada vez mais aumentando. Então, tipo, a produção agrícola não estava mais suprindo as necessidades da população toda. Foi quando eles começaram a sair, a criar os burgos, né? Teve a questão também da peste negra.
E também teve o fim de outras guerras que estava tendo, não sei quais eram. E por causa disso, que começou a questão da fome e tal, eles começaram a ir para lá. E também tem a questão da crise da igreja, né? Que, tipo, teve a questão da reforma e tal, por causa da venda de indulgências. A crise toda lá que estava acontecendo, né? 10 horas já, né? Sim, Camila, isso é uma leitura, né? Como a gente falou, olha que a gente, como Rômulo já deve ter falado, eu falei, a história, as ciências humanas se caracterizam por uma multiplicidade de interpretações, não é verdade? Então, é essa uma interpretação. Logicamente que, em determinado momento, óbvio, que as invasões bárbaras elas vão fazer com que aquela insegurança, aquela morte, aquele saque, elas diminuam. Óbvio. Isso é verdade. Mas a estrutura mesmo que permite são essas, dentro da minha interpretação, da interpretação que eu sigo, que eu acho que é correta, são essas variáveis. Porque mesmo se você tiver um arrefecimento das invasões bárbaras, né? Ela não vai explicar por si só quais foram os mecanismos que explicam o ressurgimento do comércio e o nascimento de uma determinada classe social. Entendeu? Ela não explica isso. Por que surgiu a burguesia? Porque os bárbaros deixaram de invadir? Sim. Qual é a relação direta entre o arrefecimento das invasões bárbaras e o surgimento de uma nova classe social? Aí seria a questão do resto do contexto, né? Aí você vai buscar em outro local, em outra variável. Tá certo, Camila? A gente já está terminando aqui. Aí, seguinte, gente, rápido. A burguesia toma um poder político e econômico, né? Torna-se a classe dominante e vai instaurar um outro modo de produção econômico, uma nova divisão do trabalho e novas formas de desigualdade social. Qual é? Para venda, não é só uma parte que pode ser vendida, não. Você vê lá que era o excedente econômico que eles vendiam. Olha como ele vai mudar. Aqui é toda a produção econômica vai ter como finalidade a venda no mercado. Aí, isso causa enormes problemas. Por que causa enormes problemas? Se nós tivermos mercado para uma bomba atômica que requer uma grande quantidade de tecnologia, de desenvolvimento, de avanço das forças produtivas, vamos construir a bomba atômica, mas se tiver gente morrendo sem ter feijão e arroz, problema das pessoas que não têm feijão e arroz. Eu vou produzir aquilo que me dá mais. Por exemplo, eu vou produzir celular. Se tem gente morrendo de fome, celular não se come, né, gente? Pelo menos até onde eu sei, não tem nenhum celular comestível, né? Vou morrer de fome e eu vou produzir celular porque me dá lucro. A produção é para dar lucro. Não é para atender necessidades humanas. Vai atender necessidades humanas, pode atender de forma mediada, né? Quando for vender, atender alguma necessidade, mas não necessariamente uma necessidade humana, vamos dizer, a mais básica, né? Porque não dá muito dinheiro, né? Por exemplo, você tem o povo falando, plantação de soja, etc., o agronegócio está crescendo, etc. Então, sim, está crescendo. Lógico que está crescendo. Mas essa produção está sendo vendida para o mercado externo. Por quê? Porque o dólar está alto, o euro está alto. Então, é melhor para eles vender do que vender para fora do que para cá. Então, isso vai produzir processo de escassez, aí às vezes sobe de preço, certas commodities sobem de preço, tem gente passando fome. Eles deixaram de ser menos ricos? Não, estão mais ricos, né? Porque a mesma quantidade está, no fim das contas, está dando mais dinheiro para eles, né? Quando o dólar é 3, ele vai vender um, vai ter R$3. O dólar está 5 e pouco, ele vai vender o mesmo um e vai ganhar 5 e poucos reais. Né?
E, principalmente, a burguesia é dona dos meios de produção e explora o trabalho alheio, né? E o trabalho, como é que fica? Através da mediação do emprego. Só um momento. O trabalhador recebe um salário, né? Desse salário ele sobrevive, né? Muitas vezes sobrevive, mas principalmente, olha a diferença, Camilo. Olha a diferença. Ele não é mais dono dos meios de produção e nem é dono do produto do trabalho. Nem de 1%. Ele não tem o que fazer, ele só tem a força de trabalho para vender. Então, ele vai aumentar a produtividade? Pode ser que ele aumente a produtividade, sim. Mas como é que ele aumenta a produtividade? Através da lógica de dominação, né? Se o burguês falar para ele trabalhar mais, se não trabalhar, ele vai embora. Ele é dono de algum produto que ele produz? Não. Tanto do ponto de vista objetivo, ele não é dono do meio de produção, né? Como do ponto de vista subjetivo, tem uma importância muito grande, porque ele não produz aquilo que ele necessita, ou aquilo que ele gostaria de produzir. Ele produz o que o dono da empresa produz. E a relação de dominação não é mais direta, né? A relação de dominação tem várias. É só isso. Só força de trabalho. Tem mais nada. No escravismo não era direto, o cara não quebrava no pau, se não quer, botava no pelourinho, matava, etc. No capitalismo, não. O capitalismo é uma dominação indireta, você tem as leis de direito, você tem a moral, etc. Então, você tem toda uma lógica por trás que faz com que essa dominação se desenvolva e continue a existir. Né? O dono da... Olha como são as coisas, essa relação econômica. O dono da empresa não bate na porta de ninguém para contratar vocês. Mas nem por causa disso, essa dominação de classe deixa de existir, porque a força de trabalho, aquilo que nos restou, né, faz com que nós tenhamos que sair para procurar emprego. Qual é isso? O que é isso? Isso é a liberdade do capitalismo. Ou você sai para procurar emprego, ou você morre de fome. Parece que a segunda opção não é muito legal para a gente, né? Gente, então é isso. A gente teve que correr, que a gente falou algumas coisas. Mas você entendeu, Camilo? Olha como a diferença entre a classe trabalhadora no feudalismo e no capitalismo vai mudar substancialmente. E é por isso que Marx fala, olha, a única saída é uma revolução. Por que uma revolução social? Porque não há nada que a classe trabalhadora tenha a perder nesse modo de produção. Nada. Ele só tem a ganhar. Ele não tem mais nada, ele só tem seu corpo a vender. Não tem mais nada, ele não é dono de mais nada. Né? Hoje em dia até pior, porque até o carro financiado, o apartamento financiado, se você tiver algum problema, não é nem seu. Né? Você passa 35 anos para pagar essas coisas, né? Você só vai ser seu mesmo, né? Se você conseguir pagar nesse tempo todo, né? E já à beira do caixão. Curto e grosso é isso. E, gente, até assistam um vídeo da resolução do Enem que vai ajudar vocês, gente. Por favor. Me ajudem a te ajudar. Me ajudem a te ajudar, gente. Viu? Então, nos vemos quando agora? Semana que vem. Eu vou ver o vídeo essa semana. Nos vemos na próxima quarta. Muito obrigado, gente. Valeu. Kelly. É Kelly? Não, Fernanda Kelly. Até mais. Cauã, até mais. Alisson, valeu. João, Robert. Abração. Camille. Tamo junto, hein, Camille? Tchau, até a próxima quarta. Tá valeu. Tchau. Vou mandar o link lá, viu, Jonathan, para você. Beleza, professor. Beleza, obrigado.